É bíblico que mulheres sejam pastoras ou anciãs? Este é um tópico controverso sobre o qual nosso ministério é questionado constantemente. Ele tende a incitar debates, mas meu incentivo é para que os cristãos de todos os lados pensem biblicamente em vez de emocionalmente. Nosso objetivo deve ser envolver as Escrituras, apresentar verdades da melhor forma possível, evitar ataques de caráter e fazer argumentos lógicos com uma dose generosa de graça. A controvérsia em torno de mulheres como pastoras ou anciãs em uma igreja decorre principalmente de um versículo específico sobre ensino e autoridade, e um versículo específico sobre o gênero de um ancião. A ênfase foi adicionada em negrito abaixo. Aqui estão as passagens controversas. 1 Timóteo capítulo 2 versículos 11 e 12. A mulher deve receber instrução em silêncio com inteira submissão. Mas não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, mas que permaneça em silêncio. 1 Timóteo capítulo 3 versículos 1 ao 3. Esta é uma declaração digna de confiança. Se alguém aspira ao cargo de bispo, é uma excelente obra que deseja fazer. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Estudiosos têm ponderado em ambos os lados, feministas explodiram em indignação, e muitas igrejas estão divididas sobre como responder à pergunta: é bíblico que mulheres sejam pastoras e anciãs? Por ancião nos referimos ao presbítero, episcopon ou poimaine. Esses termos significam ancião supervisor e pastor, pastor de ovelhas. Vemos esses termos usados de forma intercambiável para descrever aqueles que conhecemos como nossos líderes da igreja hoje. Esses são líderes que têm um papel de autoridade na igreja. Eles são aqueles que funcionam como os principais professores da palavra de Deus para toda a igreja. Há muito a ser abordado aqui, e muitos argumentos e pressupostos falhos são usados na tentativa de obscurecer a verdade clara. Isso inclui estratégias como minar a autoria do Novo Testamento de Paulo, questionar a confiabilidade bíblica, definir mal termos gregos como o que significa, exercer autoridade sobre e limitar verdades a serem apenas culturais para tempos muito passados. Quando deixamos a Bíblia falar com autoridade em todas as épocas, três coisas ficam claras. Primeiro, as mulheres são estimadas colaboradoras na fé que compartilham o Evangelho em muitos contextos. Segundo, homens e mulheres são usados por Deus de maneiras poderosas. Terceiro, somente homens qualificados podem atuar como pastores e presbíteros. Ao final deste artigo, essas três verdades serão defendidas. Claro, se alguém não acredita que a Bíblia seja a palavra inerrante, suficiente e autoritativa de Deus para o homem, será fácil encontrar espaço de manobra em quaisquer aspectos desta questão que não se encaixem com sua opinião ou agenda. As palavras que iniciam a guerra. Nem sempre é o fato de Paulo ter escrito essas palavras que inicia um debate acalorado. Igualitários, pessoas que acreditam que mulheres podem ser pastoras e anciãs, nem sempre discordam dos comandos imperativos de Paulo, dependendo de sua interpretação. Esse debate sobre mulheres não terem permissão para exercer o papel de pastora ou anciã pode até ser dócil, desde que as interpretações permaneçam dentro de certos parâmetros. Pode haver mais, mas aqui estão alguns argumentos aceitáveis para igualitários. Primeiro, as palavras de Paulo foram dirigidas somente a Éfeso por causa da cultura feminista local. Segundo, as palavras de Paulo se deviam à falta de oportunidades de educação para as mulheres naquela época. Terceiro, as palavras de Paulo estavam se referindo a mulheres que usavam a autoridade de forma negativa. Em contraste com essas interpretações, há uma interpretação que não é tão amplamente aceita como antes.
é que as palavras de Paulo eram aplicáveis naquela época e agora. Ele estava estabelecendo um princípio atemporal para a liderança da igreja em todas as eras, não apenas em Éfeso. Existe um fundamento bíblico para tal posição? Para descobrir, passos interpretativos imparciais são essenciais. Não importa como uma passagem nos faz sentir, precisamos nos submeter ao que as Escrituras dizem. Vamos responder algumas perguntas básicas e depois decidir se é bíblico que mulheres sejam pastoras e anciãs. Qual era o contexto das palavras de Paulo? As palavras de Paulo são colocadas no contexto de uma incumbência dada aos anciãos quando Paulo se afastou deles em Atos capítulo 20, versículo 28, quando ele disse: "Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue." Você poderia resumir as cartas de 1 e 2 Timóteo assim: instruções sobre o que um ancião deve fazer e quem um ancião deve ser. O contexto em torno das palavras de Paulo sobre as mulheres se enquadra nesse guarda-chuva contextual. Paulo queria que a igreja fosse instruída claramente sobre sua própria saúde. Ele se importava profundamente com Timóteo e o rebanho em Éfeso. Isso impulsiona o fluxo de cada palavra que Paulo escreve, culminando com uma incumbência de pregar a palavra na etapa final de sua maratona ministerial. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Para o público original, isso teria sido bem claro. Paulo estava fornecendo uma estrutura para os papéis de homens e mulheres dentro do culto da igreja. Ele primeiro explica que deve haver oração por todos os homens, capítulo 2, versículo 1, incluindo o governo e a conversão de pessoas por meio do testemunho da igreja a respeito de Cristo, capítulo 2, versículos 2 ao 7. Ele continua explicando que os homens devem ser unificados em sua santidade, engajando-se em oração que seja de um coração puro e incontestável, capítulo 2, versículo 8. Isso remonta às palavras de Paulo a Timóteo para combater o bom combate, capítulo 1, versículo 18, e manter a fé, capítulo 1, versículo 19, diferentemente de certos blasfemadores, capítulo 1, versículo 20. Tais homens divisivos seriam prejudiciais à unidade da igreja, tornando-a vulnerável a falsos ensinamentos. Esses homens seriam, sem dúvida, úteis a Satanás como lobos que caçam alvos fáceis. Daí a seriedade das palavras de Paulo para manter a fé e a ordem funcional dentro da igreja. Fora desse fluxo de pensamento sobre a ordem funcional dentro da igreja, Paulo ordena que as mulheres se vistam modestamente de uma forma que coloque o foco em Deus e não em si mesmas, capítulo 2, versículo 9, para serem conhecidas por suas boas ações e piedade mais do que ostentando sua boa aparência, capítulo 2, versículo 10. E para receber silenciosamente instruções em submissão a mestres homens na igreja, capítulo 2, versículo 11, que sem dúvida seriam qualificados para ter autoridade na Assembleia da Igreja, capítulo 3, versículos 1 ao 7. Usando o relato de Gênesis, Paulo reforça o raciocínio por trás de sua ordem ao declarar que foi Adão quem foi criado primeiro, e Eva quem foi enganada. Capítulo 2, versículos 13 e 14. Por fim, ele termina com uma nota encorajadora de que as mulheres terão influência sobre a próxima geração por meio da criação de filhos piedosos e, portanto, embora não tenham autoridade sobre os homens na igreja, elas têm autoridade sobre a criação de homens que um dia liderarão a igreja. Capítulo 2, versículo 15. Um ecossistema poderoso na ordem de Deus. Paulo aborda o papel dos anciãos em outros lugares? É aqui que os argumentos que limitam as palavras de Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12 somente a Éfeso caem por terra. Para outra igreja em Creta, Paulo instrui Tito de forma semelhante.
Se Paulo quisesse limitar a aplicação de suas palavras sobre presbíteros somente a Éfeso, ele não teria fornecido a mesma lista a Tito, que estava servindo a igreja em Creta. Tito capítulo 1 versículos 5 ao 9. Após uma investigação mais aprofundada, pode-se até ver que Paulo deixa de fora a frase apto para ensinar da lista para Tito, mas diz que esses superintendentes devem ser capazes de exortar com a sã doutrina, capítulo 1 versículo 9. Parece que Paulo altera um pouco a linguagem de sua lista, mas Paulo ajusta o gênero? Não. Se Paulo estava apenas defendendo a liderança masculina em Éfeso e deixando as coisas em aberto em outros lugares, então quando ele ajustou a linguagem na lista para Tito, porque ele ainda insistiu que os presbíteros fossem marido de uma só mulher, capítulo 1 versículo 6. Reunir intel de outros textos como Tito 1 é útil, mas não exaustivo. A questão em última análise essa questão se limita a ser sobre mulheres e anciãos, ou há um tema maior em jogo? Analisando o cenário do Novo Testamento, um tema claro emerge. Deus ordenou a liderança masculina como padrão normativo, não apenas na igreja, mas também no lar. Onde o Novo Testamento ensina a liderança masculina? O projeto de Deus é que os homens liderem em autoridade e usem essa autoridade da maneira que Cristo fez, para modelar o amor sacrificial e servir. Não é projeto de Deus que os líderes homens abusem de sua autoridade, abusem de mulheres ou joguem seu peso como um valentão. Eles devem liderar a partir da palavra de Deus para ajudar a orientar aqueles sob seus cuidados em direção à vontade de Deus. O Novo Testamento não silencia sobre a liderança masculina. As palavras de Paulo não se limitam a Éfeso e certamente não se limitam apenas aos presbíteros da igreja. Aqui está apenas uma pequena lista de verdades de textos específicos e textos de apoio que afirmam a liderança masculina e um padrão contínuo para isso como um princípio atemporal. Os pastores anciãos devem ser homens, maridos de uma só mulher, 1 Timóteo capítulo 3 versículos 1 ao 3. Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 3. Mantenha-se firme nas tradições que lhe foram ensinadas por ordem da igreja, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 2. Isto é praticado pelas igrejas, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 16. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se a eles, Hebreus capítulo 13 versículo 17. As mulheres são encorajadas a desempenhar o papel de ensinar mulheres e crianças, não os homens, 2 Timóteo capítulo 1 versículo 5, Tito capítulo 2 versículos 3 ao 5. O marido é a cabeça da mulher, Efésios capítulo 5 versículo 23. As esposas se submetem aos maridos, Efésios capítulo 5 versículo 22, Colossenses capítulo 3 versículo 18. Todos são espiritualmente iguais em Cristo, Gálatas capítulo 3 versículo 28. As mulheres são vasos mais fracos física e emocionalmente, o que deve levar à compreensão e proteção masculina. 1 Pedro capítulo 3 versículo 7. Nenhuma mulher escreveu um livro do Novo Testamento. É muito difícil argumentar que as palavras de Paulo sobre mulheres anciãs são limitadas no contexto, e que a liderança masculina não é o desígnio de Deus quando aparece em todo o Novo Testamento, tanto para a igreja quanto para o lar. Voltando a nos concentrar na rejeição de mulheres como anciãs. Explica-se sucintamente a igualdade espiritual e os dons excepcionais das mulheres, ao mesmo tempo em que identifica corretamente os papéis únicos que Deus deu a cada um dos sexos. Como no Antigo Testamento, a igualdade espiritual não impede papéis diferentes. Não há mulheres pastoras, professoras, evangelistas ou anciãs no Novo Testamento. Nenhum dos autores do Novo Testamento era mulher.
O Novo Testamento não registra em nenhum lugar um sermão ou ensinamento de uma mulher. Embora se diga que as filhas de Felipe profetizaram, Atos capítulo 21 versículo 9, nem a ocasião nem a mensagem são definidas. Não há razão para supor que elas tinham um ministério de pregação contínuo, ou que ensinavam durante o culto público. Elas, como Maria, a mãe de Jesus, Lucas capítulo 1 versículo 46, ou Ana, Lucas capítulo 2 versículos 36 ao 39, entregaram algumas mensagens de verdade em outros lugares. Conforme observado no capítulo 6 deste volume, uma comparação de 1 Coríntios capítulo 11 versículo 4 e capítulo 14 versículo 34, indica que as mulheres têm permissão para orar e falar a palavra, mas Paulo aqui deixa claro que tal permissão não está na Assembleia da Igreja. Com essa observação, vamos analisar dois argumentos aos quais alguns igualitários e a maioria das feministas, eles não são a mesma coisa, recorrem quando frustrados por essas verdades. O primeiro argumento é que aqueles que defendem uma visão bíblica da liderança masculina veem as mulheres como inúteis para qualquer coisa além de cozinhar, limpar e dar à luz bebês. O segundo argumento é que a liderança masculina é desumana, abusiva e misógina. Deus usou as mulheres poderosamente naquela época e ainda o faz hoje. Deus tem usado mulheres poderosamente ao longo dos tempos. Em toda a Bíblia e hoje, as mulheres são usadas por Deus para declarar a verdade, ensinar e ser uma testemunha do Evangelho ao redor do mundo. No entanto, como vimos, isso não deve ser feito como uma autoridade sobre a igreja ou como um ancião. Aqui está uma lista simples de mulheres usadas poderosamente por Deus ao longo do Antigo e Novo Testamento, mas nunca como anciãos ou sacerdotes no Antigo Testamento. Esther salvou o povo de Deus. Esther capítulo 4. A lealdade de Ruth mudou a história. Ela estava na linhagem de Cristo. Ruth capítulo 4. A fé e a coragem de Ana fizeram história. 1 Samuel capítulo 1. Abigail influenciou um rei. 1 Samuel capítulo 25 versículos 30 ao 33. Débora era uma juíza, não uma sacerdotisa. Juízes capítulo 4. Maria contou a todos sobre a ressurreição. João capítulo 20 versículo 14. Priscila, junto com seu marido, ajudou a guiar Apolo. Atos capítulo 18 versículos 18 ao 28. Cloé ajudou Paulo. 1 Coríntios capítulo 1 versículo 11. Febe foi altamente elogiada por Paulo como serva. Romanos capítulo 16 versículos 1 e 2. As filhas de Felipe profetizaram. Atos capítulo 21 versículo 9. As mulheres oravam e profetizavam na Assembleia. 1 Coríntios 11 versículo 4. Esse é um grupo incrível de mulheres e se acrescentássemos a história e as mulheres de Deus dos dias modernos, teríamos inúmeras. Nada disso significa que as mulheres podem ser anciãs. Assim como um homem que pode segurar a mão da esposa na sala de parto ainda pode nunca dar à luz um bebê, as mulheres podem ser úteis a Deus de inúmeras maneiras como iguais espirituais, mas seu papel nunca pode ser ancião. Essas não são questões de desigualdade. São projetos divinos para a funcionalidade. Sabemos quem deve fazer o que e como tudo deve parecer. Se apenas um grupo seleto de homens qualificados puder ser ancião, então a igreja estará melhor protegida de impostores abusivos. Se a lista puder ser alterada, estaremos nos abrindo para lobos em pele de cordeiro. Pior, estamos pisoteando as Escrituras. Esse é um grupo incrível de mulheres e se acrescentássemos a história e as mulheres de Deus dos dias modernos, teríamos inúmeras. Nada disso significa que as mulheres podem ser anciãs.
Assim como um homem que pode segurar a mão da esposa na sala de parto ainda pode nunca dar à luz um bebê, as mulheres podem ser úteis a Deus de inúmeras maneiras como iguais espirituais, mas seu papel nunca pode ser ancião. Essas não são questões de desigualdade. São projetos divinos para a funcionalidade. Sabemos quem deve fazer o que e como tudo deve parecer. Se apenas um grupo seleto de homens qualificados puder ser ancião, então a igreja estará melhor protegida de impostores abusivos. Se a lista puder ser alterada, estaremos nos abrindo para lobos em pele de cordeiro. Pior, estamos pisoteando as Escrituras. Isto é uma violação da dignidade humana? A ênfase na dignidade humana continuou a aumentar nos últimos 50 anos, e com razão, o que levou a uma reforma positiva em muitas áreas da sociedade. No entanto, devemos humildemente perguntar: uma ênfase na dignidade humana e na igualdade de gênero tem que reescrever o projeto de Deus para os papéis de gênero? Certamente podemos lutar pelos direitos humanos enquanto defendemos o belo projeto de Deus para o casamento, o lar e a igreja. Distinções de gênero não equivalem imediatamente a abusos de direitos humanos ou desigualdade. Na verdade, pode-se argumentar que a falsa vitimização pode nos levar a lugares onde não queremos acabar teologicamente ou socialmente. Todas as pessoas de todas as cores, gêneros e raças devem ser vistas como portadoras iguais da imagem de Deus. Nada disso muda os papéis de gênero no projeto de Deus. Há coisas específicas que Deus chamou cada sexo para cumprir no sentido mais pleno. Fazemos bem em seguir seu projeto.